O mundo dos videojogos é uma fantasia própria, e não há um mês que olhemos e digamos: ok, desta vez foi calmo. Não. Os gamers são uma espécie diferente de todas as outras, e orgulhamos-nos disso. Temos um passatempo fascinante e que nos deixa fazer parte de histórias fantásticas. Março foi um bom mês para os jogadores de todo o mundo, com vários e bons videojogos a serem lançados, com os destaques para Horizon Forbidden West e o tão antecipado Elden Ring. E com novos lançamentos vêm também à tona algumas das coisas mais curiosas sobre os gamers. A sua capacidade para a comédia, para a paciência e para o jeito que têm para fazer coisas incomuns. E Elden Ring, à semelhança de outros jogos da From Software, tem feito surgir várias notícias estranhas, e algumas farão parte deste vídeo. Antes de começarmos, não se esqueçam de darem o belo do like no vídeo, comentem sobre a vossa história favorita e considerem subscrever ao canal para obterem mais informações sobre o mundo dos videojogos. Agora, sem mais paleio, vamos a histórias estranhas de gaming em março de 2022. Arrancamos mesmo em grande com um homem nos Estados Unidos a ser preso por ter usado o apoio de emergência do Covid-19 para comprar uma carta de Pokémon no valor de 57 mil dólares. Para conseguir o apoio do governo norte-americano, que acaba por ser um empréstimo do Estado, o agora condenado Vinod Odomsin teve que declarar ser dono de uma pequena empresa que tinha a seu cargo 10 funcionários. Assim, o homem recebeu um total de 85 mil dólares, aproximadamente 78 mil euros, que usaria então para pagar o suposto montante de renda da empresa e os salários dos funcionários. Mas, tal como diz o ditado, a mentira tem perna curta e a compra da carta de Pokémon foi rastreada e encontrada no site de leilões PwC, onde se pode ver o Charizard que foi comprado por 57 mil dólares. Agora, na nona posição, temos uma notícia para a qual fui chamada a atenção pelo grande Sírio. Se não conhecem o canal dele, que é mais focado em gameplay, podem ir ao seu canal no link que se encontra aí no vídeo e também na descrição. Então acontece que o bem português site Peopleware acreditou numa notícia publicada pelo Hard Drive, que é um site de notícias falsas de videojogos. É uma conhecida página que faz da sátira o seu maior conteúdo. A Peopleware tinha acreditado que Doug Bowser, presidente da Nintendo da América, teria afirmado: devido às mudanças de padrões na indústria nos jogos e dos melhores hardwares que vão ficando disponíveis, acreditamos que cada Wii que ainda está em perfeito funcionamento vai explodir no próximo ano. Vão derreter e mandar peças para todo o lado. E uma vez que o Switch Sport seja lançado, realmente não queremos que ninguém esteja a aproveitar as versões anteriores. Tenho a certeza que vocês entendem. Para melhorar esta situação, o site português ainda citou uma jornalista, Ellen Ackeltorp, e que esta terá relembrado que há muitos lares de idosos que têm as consolas Nintendo Wii como forma de estimular a parte motora da população, ao mesmo tempo que promovem o entretenimento, e que gostaria que a Nintendo fosse uma empresa normal, nem que fosse uma única vez. Felizmente, alguns dias depois, a Peopleware colocou a nota no final do artigo a confirmar que esta é uma notícia falsa. Vá lá. É porque, verdade seja dita, é totalmente normal vermos coisas a serem comercializadas em todo o mundo para que após algum tempo explodam. Se és colecionador de videojogos, tem cuidado com as tuas consolas, nunca se sabe quando é que estas vão explodir. Chegamos à oitava posição com o jogo do momento. Os sistemas de criação de personagens em Elden Ring oferecem muitas opções, o que possibilita que os jogadores criem as aparências mais bizarras. Quer dizer, veja o meu, parece um Asterix imasculado. No caso do youtuber Marco Iolo, ele decidiu recriar o Sonic no jogo. E não apenas isso, mas também incorporar o papel do ouriço e espalhar o terror no multiplayer. O jogador tem invadido o mundo de outros e, tal como o Sonic, faz uso do ataque a rolar em conjunto com relâmpagos para infligir dano. E tudo isto sem recurso a mods. Genial. Na sétima posição é uma daquelas situações que até faz uma pessoa coçar a cabeça. Elden Ring é um jogo que consegue por vezes ser cruel. E uma das coisas que tem é a possibilidade de se jogar com os amigos no modo cooperativo, para que até consigam passar os bosses, por exemplo. Mas nem todos têm amigos dispostos a dedicar o tempo necessário para realmente se familiarizarem com um jogo como o Elden Ring. Portanto, o que é que um aventureiro intrépido pode fazer em tal situação? Simples. Pagar a uma camgirl 20 mil dólares por uma sessão de 40 horas. What the fuck?
O gamer Chris, de 31 anos, que habita em New Jersey, afirma ter pago a uma modelo de entretenimento adulto, Charlie Hart, $20.160, o equivalente a 18.300 euros, para jogar Elden Ring com ele durante 40 horas. Ele disse: "Eu costumo fazer campanhas sozinho, de boxers e de me sobrecarregar de hidratos de carbono enquanto bebo bebidas energéticas. Foi bom ter Charlie ao meu lado enquanto eu atravessava as The Lands Between. Eu realmente apreciei a companhia dela. Estou ansioso para transmitir com ela novamente quando o próximo grande jogo for lançado." A modelo, Charlie, explicou que várias cam girls viram um aumento nos pedidos para jogar durante a pandemia. "Em vez de apenas ter uma cam girl que se apresenta por, digamos, 7 minutos, acompanhei clientes por longos períodos de tempo enquanto eles jogavam, preparavam o jantar, jantam, etc. Foi algo que eu nunca fiz antes. Eu não tinha mesmo a percepção do que são 40 horas consecutivas. É preciso muita resistência em mais de uma maneira. Mas Chris e eu realmente nos demos bem no início e foi divertido." Eu tenho alguns pensamentos sobre isto, mas não os vou colocar aqui. É uma história estranha, mas também é triste. Como o Chris, há muitas pessoas que lidam com a solidão e que têm que recorrer a outros meios para preencher esse vazio. Mas gostaria de saber a vossa opinião. O que acham desta sua decisão? Na sexta posição temos um jogador que nos faz relembrar os velhinhos tempos do multiplayer do Assassin's Creed. Uma das particularidades de Elden Ring é que podes matar vezes sem conta os inimigos para apanhar todas as peças do seu equipamento, incluindo a armadura e as armas, o que basicamente deixa de ficar exatamente igual a eles. Então, um jogador decidiu fazer um uso hilariante desta particularidade, imitando um NPC durante uma invasão de outro. Disfarçado de soldado comum na primeira área, passou completamente despercebido ao olhar do inimigo. Temos de dar o mérito ao invadido. Ele imitou na perfeição os movimentos do NPC, fez sempre o mesmo percurso, de frente para trás e vice-versa, e carregou uma tocha. Eventualmente o invasor cansou-se de procurar pelo jogador e regressou ao seu mundo. E vocês? Costumam invadir o mundo de outros jogadores? E já agora, quem tem saudades do multiplayer do Assassin's Creed? Passamos para o top 5 com um jogo que já leva 7 anos desde o seu lançamento. Falo de The Witcher 3 e agora o youtuber X-Letalis acredita que encontrou um dos últimos, se não o último easter egg deste fantástico jogo. Na expansão Blood and Wine, Geralt cruza-se com Vivienne, uma personagem amaldiçoada e que foi transformada num pássaro. Os jogadores podem salvá-la, mas em contrapartida Vivienne terá uma esperança de vida similar à de um pássaro. Caso o façam, Vivienne viaja até Skellige. Se os jogadores meditarem durante 7 anos, algo como mais de 2500 dias, eles deparar-se-ão com o cadáver de Vivienne no quarto de Yennefer, no porto de Caer Trolda. Philip Weber, o responsável pelas quests da CD Projekt Red, realçou a ironia da descoberta de um easter egg que exige esperar 7 anos em jogo quando o Witcher 3 se aproxima do seu 7º aniversário. Ainda que possa este ser um dos últimos easter eggs, o estúdio vai ter bastantes oportunidades para criar novos com a nova versão de The Witcher 3 para a PlayStation 5 e Xbox Series X e Series S. Bem, esta não é propriamente uma notícia estranha, é mais uma cena brutal. O developer Lilith Walter, após o anúncio do seu fan project Bloodborne Kart, compartilhou recentemente algumas imagens e vídeos a mostrar um pouco do que os jogadores podem esperar no eventual lançamento do jogo. Esta filmagem inclui um primeiro olhar na mecânica de drift, no sistema de power-ups e a inclusão de objetos destrutíveis, que atualmente não diminui a velocidade do kart, embora Walter já tenha dito que isso provavelmente será alterado no futuro. Por enquanto, o sistema de power-ups apenas tem a pistola do Hunter, mas Walter prometeu que criarão uma seleção de roleta adequada quando tiverem vários power-ups no jogo. Convido-vos a irem ao seu Twitter, cujo endereço se encontra na descrição do vídeo. E agora, no número 3, temos uma coisa que me deixa seriamente desconfortável. A Microsoft anunciou uma consola Xbox Series S de edição limitada e 2 comandos Xbox alusivos ao filme Sonic 2. Estes são produtos que não serão vendidos e apenas estão disponíveis num sorteio da companhia. A particularidade é que os comandos são felputos, quer dizer, aquilo é mesmo e apenas só para a vista, porque jogar com aquilo deve ser horrível. E desculpem lá pôr-vos esta imagem na cabeça, mas de certeza que irão confundir aquilo com papel higiênico. E no segundo lugar temos uma situação do God of War, o jogo que venceu o prémio do jogo do ano em 2018. Sem dúvida, um jogo fantástico.
A aventura de Kratos está cheia de momentos memoráveis e falas icónicas. Christopher Judge, o voice actor, fez um trabalho fenomenal ao dar vida à personagem. No entanto, nem todo o seu trabalho chegou ao corte final e este clipe mostra uma situação que provavelmente acharam muito engraçada e que devia ter ficado no corte final. I also need lamb's cress. Do you mind? It's a white petal flower in my garden. Just a handful. You better work, Kratos. Fine. Lamb's cress. I'm a fucking god of war. That's amazing. I hope you guys keep that in there. Danielle Bizzutti, a atriz que faz de Freya, pode ser ouvida no final a dizer: "Isso é incrível, espero que vocês mantenham essa fala." Infelizmente eles não o fizeram, mas pelo menos ainda conseguimos ouvi-lo nos bastidores. Pessoalmente gostei de ouvir a frustração do Kratos, um glorioso deus da guerra, ter a missão de ir buscar umas plantas. Vá, está cá a mexer. E terminamos com uma coisa bizarra que se passa, claro, em Elden Ring. Mais uma de tantas. Eu estava para falar dos speedrunners, mas com a velocidade a que batem recordes, o mais certo era que no lançamento deste vídeo o recorde atual já tivesse sido batido. Mas vamos falar ainda assim da paciência que os jogadores de Elden Ring conseguem ter. Eu estou a jogar e digo-vos já que não era capaz disto. A malta há muito que sabe que existem passagens secretas por todo o jogo, que os levam até novas áreas. Contudo, uma nova descoberta eleva o conceito de passagem secreta para um novo nível. Um jogador descobriu uma parede localizada em Volcano Manor que apenas desaparece após 50 hits. A parede peculiar foi descoberta pelo utilizador Terrystam, que partilhou a nova informação no Reddit, revelando que após os 50 hits a parede desaparece e dá acesso a um outro local. Este espaço pertence a Ria e a Night Burnal, que na verdade pode ser acedido facilmente se encontrares a entrada normal. Portanto, nem é uma área secreta. Sinceramente, a mim fascina-me esta malta. O que é que se terá passado na cabeça dele para pensar que, continuando a bater, a parede iria eventualmente abrir? Olhem, se fosse eu, certeza que me ficaria pelas 10. E vocês, acham que conseguiam ter a paciência deste jogador e dar 50 pancadas numa parede apenas para ver se ela abria? E pronto pessoal, aqui ficou mais um vídeo de histórias estranhas de gaming de março de 2022. Espero que tenhas gostado do vídeo e se foi o caso não te esqueças de lhe dar aí o belo do like, de comentar e de partilhar o vídeo. Já agora, considera subscrever ao canal para receberes mais conteúdo sobre videojogos. Obrigado por ter estado desse lado e vemos no próximo. Creep out!